Oi, gente, boa noite. Vem pra cá, porque estamos começando a nossa Escola da Fé. Você sabe que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós chegamos aqui sempre com mais um episódio, mais uma palavra abençoada para te encher de fé, de esperança, de expectativa, de gratidão daquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas. Bom, como é que foi a semana? Espero que você tenha tido aí um bom início de semana, né? Estamos aí já na nossa última mensagem da nossa série. Mas olha, vale a pena porque tem muita coisa boa aí para hoje. E aí vamos iniciar também uma nova série de mensagens, tá bom? Deixa eu te convidar, nós temos as nossas redes sociais, nós somos da Igreja Batista Novo Alvorecer e nós temos o nosso perfil lá no Instagram. Se você ainda não nos segue, eu quero te convidar. O nosso Instagram é o @novoalvorecerbh. Vai lá, participe lá, passa a nos seguir. Toda a nossa programação da igreja está lá disponível. Também nós temos lá no Facebook, né? Igreja Batista Novo Alvorecer é a nossa página. Nós temos lá milhares de pessoas nos seguindo e eu quero convidar você também para nos seguir na nossa página, tá bom? Nos domingos, às 18 horas, nós temos a nossa transmissão online de tudo que acontece aqui no nosso culto. Acontece lá também pela Rede Mundial de Computadores. Então nós queremos te convidar para que todo domingo às 18 horas você esteja conosco, nem que seja de forma online, mas com o coração presente, claro, unido com a gente nesse propósito, tá bom? E queremos também convidar você a nos abençoar aqui no nosso canal. Todas as vezes que você curtir, ou que você compartilhar, ou que você indicar esse canal aqui para alguém, o YouTube entende que esse canal é importante e ele passa então a indicar esse canal para outras pessoas. Olha só que legal. Então não custa nada. Se essa mensagem, se essa série está abençoando a sua vida, eu quero pedir que você compartilhe, envie para outras pessoas, convide, né? Nós temos aqui mais de 100 vídeos no nosso canal, tantas séries maravilhosas. Aqui você vai encontrar resposta para tudo, porque aqui nós falamos da palavra de Deus e Deus não erra. Deus, Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Eu tenho certeza que Ele vai alcançar o seu coração, tá bom? Antes de começar, se você quer contribuir conosco, nos ajudar a permanecer online e para que a nossa igreja avance e o reino de Deus aqui nessa terra, o nosso Pix, você pode nos ajudar aí através do Pix, contato.novoalvorecer@gmail.com. Deixa eu repetir a nossa chave, está aparecendo aqui para você, né? A nossa chave é contato.novoalvorecer@gmail.com. Não importa o valor, o que importa é a sua generosidade, é o seu coração generoso, é você estar aqui nos abençoando a avançar, nos ajudando a avançar nesse tempo, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Quem ora fala com quem resolve. E nós gostamos de falar também na nossa sala de oração, na nossa sala de guerra, que quem ora vence. Então eu já quero começar aqui a ministração com uma palavra para o seu coração. Meu Deus, nós estamos reunidos, é no teu nome, é no nome de Jesus, e há uma promessa. Ó Pai, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no teu nome, o Senhor está presente. Ó Pai, estamos unidos através dessa plataforma, ó Pai, digital, ó Deus, mas estamos com os nossos corações, com os propósitos, ó Pai, com o desejo de te ouvir, ó Pai. E o Senhor tem palavra, o Senhor tem resposta. Meu Deus, o Senhor tem, ó Pai, a solução. Por isso, fale conosco. Ó Pai, que se abra uma janela maravilhosa hoje nas nossas vidas. Ó Pai, esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos na série Janelas de Deus para uma nova visão. Janelas de Deus para uma nova visão. E nós já ouvimos 3 ministrações, hoje é a 4ª e última mensagem dessa série. Então, nós ouvimos sobre abra a janela dos sonhos de Deus. Eu quero convidar você, se você não ouviu essa mensagem, dá aqui uma maratonada aqui, né, nessa série, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. A segunda mensagem é abra a janela de Deus para receber a visão. Talvez você está acreditando muito naquilo que os seus olhos estão vendo,
mas os seus olhos podem mentir para você. Nosso convite é que você abra uma janela para você ter uma visão além daquilo que as circunstâncias estão te falando e te mostrando. E a terceira mensagem, a mensagem da semana passada, a propósito foi a pastora Kátia que trouxe uma mensagem poderosa, é sobre abra a janela para Deus, para atitudes grandiosas. Abra a janela para Deus, para atitudes grandiosas. Você é uma pessoa que tem atitudes grandiosas? Eu creio que sim. Se você está ouvindo a palavra e colocando essa palavra em prática, eu tenho certeza que esta palavra está te levando a tomar atitudes grandiosas. Mas hoje eu quero falar sobre abra a janela de Deus para decisões corajosas. Agora sim. Decisões corajosas. Se você tem atitudes grandiosas, com certeza você vai precisar tomar decisões corajosas. E tomar decisão não é fácil, não é verdade? Quem nunca ficou entre aí duas situações? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E fica ali, o que eu faço? Para onde que eu vou? Qual que é a resposta? Você coloca aí na balança os ganhos, as perdas, mas eu quero te dizer que hoje você vai entender que as suas decisões corajosas te impulsionam para recompensas. Olha só. Então, nós vamos falar disso hoje e o convite é que você venha de agora até o final, não perca nada, tá bom? Todos nós gostamos da palavra janelas. Já viu uma casa sem janela? Uma casa sem janela, como é que ela é? Escura, abafada, pouca ventilação, né? A gente se sente ali apertado. Mas olha, aqui na igreja, por exemplo, nós temos uma série de janelas aqui no nosso templo e daqui nós conseguimos ver uma grande parte da nossa cidade de Belo Horizonte. Estamos sediados em Belo Horizonte. Então, através dessa janela, o bairro Santa Cruz é um ponto alto e as janelas nos dão uma dimensão do horizonte e isso é maravilhoso. Nós temos também aí os computadores, né, o Windows, o sistema operacional Windows que foi criado exatamente pensando em janelas. Você abre uma janela e se você não quer trabalhar mais naquele programa por enquanto, você pode fechar essa janela e abrir outra janela e você pode ter várias janelas abertas e você vai operando e trabalhando ali. A ideia de janela é maravilhosa. Aliás, a palavra está cheia de janelas. A palavra fala sobre portas, Jesus é a porta, né? A palavra de Deus fala também sobre comportas, as comportas dos céus estão abertas sobre nós. E em Malaquias 3:10 vai falar sobre isso. E também fala sobre janelas. Olha só que texto maravilhoso. Está lá em Gênesis 8:6. Você vai lembrar, é aquele episódio lá de Noé, não é? Quando Noé ele constrói a arca. E diz assim o texto: passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. O que aquela janela simbolizava? Ele estava querendo descobrir como estava o momento pós-chuva. Depois de 40 dias de muita chuva, a chuva cessou. Então ele abre uma janela, então ele lança um pássaro para que esse pássaro trouxesse, né, notícias do outro lado, do que estava acontecendo do lado de fora. As janelas, eu gosto de janelas porque janelas é um sinônimo de revelação. Janelas também é um sinônimo aí de oportunidades. Você vai encontrar na palavra de Deus que todas as vezes que tem uma janela tem uma oportunidade, toda vez que tem uma porta tem uma oportunidade. Então nós queremos hoje falar sobre isso, tá bom? Você está convidado hoje a abrir a janela de Deus para decisões corajosas. Bom, eu quero trazer aqui uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim: a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Que frase maravilhosa de Agostinho. A esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. Não adianta só você ficar indignado no sentido de revoltado e não tomar nenhuma decisão. Tem pessoas que se indignam,
Tem pessoas que ficam revoltadas, mas o que elas fazem? Elas param ali, empacam ali, por quê? Porque estão indignadas com a situação, mas não tomam nenhuma decisão. Toda indignação, ela tem que vir, né, com ela a coragem. Meu pai gostava de falar que o sentido da palavra coragem é agir com o coração. Agir com o coração. Talvez você, para tomar uma decisão, não adianta só raciocinar a respeito, usar aí o seu intelecto. Muitas vezes nós estamos convencidos da decisão que nós temos que tomar. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que um relacionamento abusivo, não faz bem para ninguém, é até perigoso. Você sabe disso, mas você não toma nenhuma decisão. Você sabe que os vícios fazem mal, inclusive de drogas legalizadas, como cigarro, como a bebida. Você sabe que aquilo vai prejudicar o seu corpo. Você sabe que aquilo está gerando em você dependência, um gasto desnecessário, mas a pessoa ela não toma nenhuma decisão. Então, só saber não resolve a situação. Nós precisamos tomar uma decisão, e muitas vezes uma decisão corajosa. Meu pai falava que coragem, o sentido etimológico, é agir com o coração. Eu gosto disso, é muito bonito. Também, trazendo aqui uma outra frase do Max Lucado. Todo mundo conhece o Max Lucado, uma pessoa muito usada. Ele diz assim: Jesus não limita seu recrutamento aos corajosos. Do ponto de vista humano, os abatidos e cansados são os principais candidatos em sua agenda. Então aqui eu já abro uma janela maravilhosa para você. Olha só, a agenda de Deus não conta só com os corajosos. Deus está contando, e Ele colocou você nessa situação porque Ele quer conversar com os abatidos e com os cansados. Não é à toa que Jesus, Ele faz um grande convite. Ele diz assim: vinde a mim, pois, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sem dúvida alguma, essa é uma janela de salvação poderosa. Quem não quer, quem não precisa nos dias de hoje de alívio? Quem não quer hoje receber aí uma oportunidade de descarregar o peso da existência, o peso da vida, o peso do pecado, o peso de tomar decisões? Nessa noite você vai entender que o convite dessa janela para você, das decisões corajosas, não é simplesmente tomar uma decisão. É muito mais do que isso, é tomar uma decisão acertada. E todas as vezes que nós escolhemos Jesus, por mais, como é que eu posso colocar aqui? Por mais contrário que pareça ser a decisão certa, todas as vezes que você escolhe Jesus, você escolhe um caminho de paz. Você pode escrever isso, colocar um hashtag, colocar no seu status, no WhatsApp. Todas as vezes que você escolhe Jesus, você escolhe um caminho de paz. Porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Mas todas as vezes que nós escolhemos Jesus e escolhemos caminhar sobre esta palavra, nós escolhemos um caminho de paz e tomamos uma decisão acertada. Bom, para abrir a janela de Deus para decisões corajosas, tenha as seguintes atitudes. Então a primeira atitude a se tomar: confie em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Olha só o livro de Salmos 18, 29 a 37, diz assim: com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha.
e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Uau! A primeira atitude é confie em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. O salmista aqui, ele fala dos desafios que ele tinha na época. Era época de guerras, de nações contra nações, povos contra povos, espadas, lanças, carros, escudos, estratégia, morte, vida. E ele tinha um escudo poderoso. Ele disse assim: olha, tua mão direita me sustém, tu me dás o teu escudo de vitória. Uau! Hoje você pode receber um escudo de vitória. Quem não quer? Eu quero um escudo de vitória. Um escudo de vitória sobre a sua vida. A primeira atitude para decisões corajosas é confie em Deus. Confie em Deus de todo o seu coração. Não confie no seu entendimento. Há pessoas que colocam a sua confiança no seu entendimento, mas quantas vezes nesta vida nós já não mudamos de ideia? Quantas vezes nós tínhamos certezas de uma situação, mas depois que foi nos apresentado o resto do panorama da situação, nós falamos assim: cara, eu tomei uma decisão errada. Não era bem isso, eu achei que era isso, mas agora que eu tive ciência do resto da história, eu vi que eu estou tomando a decisão errada. Mas olha, quem confia no Senhor, quem confia no Senhor, quem confia não apenas o seu futuro, os céus, mas quem confia o seu presente ao Senhor, está pronto para encontrar uma janela de Deus para uma decisão corajosa. A gente toma decisão não é porque é fácil. John Maxwell, ele fala sobre isso. A gente não toma decisão porque é fácil de tomar. Há decisões dificílimas. Há decisões que muitas vezes nós vamos precisar de cortar na carne. Há decisões que nós tomamos que no primeiro momento vai nos custar caro. Mas nós tomamos essa decisão por causa do nosso futuro. Quantas vezes o povo de Israel deixou de tomar a decisão certa, e lá na frente, aquele povo, vamos lembrar aqui de uma ocasião, vamos lembrar aí, quando Josué, ele escala e ele vai ali conquistando a terra de Canaã, região por região, nação contra nação, e Deus havia falado que eles precisavam ali de destruir todos os povos que lá estavam. E aí Josué, ele avança e ele deixa praticamente 90% da terra conquistada, via ali para colocar para fora alguns povos. E o povo de Deus não fez aquilo que precisava de fazer. E isso custou muito caro para o povo de Israel. Da mesma maneira, a palavra de Deus fala que nós devemos tampar as brechas, porque são pelas pequenas brechas que o inimigo entra, que as raposinhas entram e consomem a vinha. São pelas pequenas brechas na nossa vida que hoje nós não tomamos decisão de tampá-la, que são abertos grandes buracos. Nós precisamos de hoje tomar uma decisão corajosa. Uma decisão corajosa em direção à santidade. Uma decisão corajosa em relação à nossa vida com Deus. Uma decisão corajosa de realmente seguir o Senhor de todo o nosso coração. A velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração. Há pessoas que passam por uma situação difícil, uma separação, um término, uma demissão, uma situação em que houve uma ruptura grande e as pessoas decidem mudar rapidamente. Mas a maioria dessas transformações, elas não acontecem dentro, elas acontecem fora. É entrar para uma academia, é mudar a cor do cabelo, é mudar o jeito de vestir, é mudar a forma de se comportar, é se arriscar, é fazer um monte de coisa. Mas olha só, a principal mudança que nós devemos ter hoje não é uma mudança externa, mas é uma mudança interna. Quando a gente muda dentro,
a gente muda fora. Tá bom? A segunda atitude que nós devemos tomar para abrir a janela de Deus para as decisões corajosas é a seguinte: desenvolva sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Falar de maturidade espiritual é bom. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse tópico. Diz assim, Josué 14, 9 e 10, acabei de falar de Josué, olha só. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava ainda pelo deserto. Por isso é que estou hoje, 85 anos de idade. Quem são essas pessoas aqui que chegam diante de Josué para requerer aí a promessa que Moisés tinha feito, o juramento de Moisés? Aqui é Caleb diante de Josué. E ele fala assim: olha, com a mesma força que eu estava aos 40 anos, quando eu recebi a promessa, eu fui fiel ao Senhor, eu servi ao Senhor, eu estou com 85 anos, e eu estou com a mesma força daquele dia, você pode me dar a minha herança. É necessário que você desenvolva uma maturidade espiritual para desfrutar das suas conquistas. Gente, conquistar custa caro, nada vem de mão beijada. É muito trabalho, é muito esforço, é muita dedicação. Eu não sei aí como é que está a sua galeria de troféus, mas eu tenho certeza que você tem aí pedras na sua coroa. A sua família, o seu lar, a sua casa. Eu não estou falando de casa, de estrutura, mas o seu lar. Olha quanto empenho para criar um filho, uma filha. Eu tenho uma filha de 7 anos. Ela ainda é uma garotinha, mas são 7 anos de intensa dedicação para criar a Chloé. Eu já estou aí há 10 anos, esse ano eu faço 11 anos de relacionamento com a minha esposa, são 8 de casado e 10 de relacionamento, e são 10 anos cultivando este amor. Não podemos parar, a vida do casado está em movimento, a vida do casado, a vida emocional do casado está em movimento, a vida do solteiro também está em movimento. Então nós estamos construindo bases, e nós estamos recebendo conquistas, alcançando, abrindo estações, nós estamos estabelecendo marcos, nós estamos pontuando, né, celebrações, nós estamos alcançando metas, realizando. Muitas vezes nós somos muito rápidos em reclamar, mas nós somos lentos para agradecer. Eu queria te dar aí 30 segundos para você pensar rapidamente nas suas conquistas. O fato de você estar vivo hoje com saúde, olha só, é um motivo de gratidão. O seu lar, um lar não é feito de uma casa grande, um lar é feito de pessoas que se amam, de pessoas que se suportam no sentido de servir como um suporte. Um lar é feito de pessoas que estão comprometidas com um objetivo comum, de permanecerem juntas em harmonia. Olha quantas coisas, olha só como Deus tem te preservado e Deus tem cuidado de você. Nós podemos e temos muito para agradecer, mas é hora de desfrutar, e para desfrutar nós precisamos de ter maturidade espiritual. A coragem envolve aceitar os processos de Deus em nossas vidas. Ele definitivamente quer assumir o controle total e irrestrito das nossas vidas. Caleb vira aqui para Josué e fala: Josué, a promessa foi feita há 45 anos atrás, eu tinha 40. Eu estou servindo há 45 anos. E eu falo: você pode me dar a minha herança. Um processo de 45 anos. A palavra processo, ela está muito comum nos dias de hoje. Todo mundo está falando sobre propósito, sobre processo, não é?
Quem não resiste ao processo não alcança o propósito. E quem ouve proposta não atinge propósito. Enfim, são palavras que estão aí na moda dos coachings. Mas a verdade é que nós só vamos suportar o processo e alcançar a conquista se nós conseguirmos abrir essa janela e tomar a decisão de permanecer em Deus. Se você permanecer em Deus, você tem o direito de ir embora. Todos nós somos livres, claro. O filho pródigo, ele pegou a bênção do pai e foi embora. Mas se você resolver permanecer, eu quero te dizer que o que Deus tem para você, nada neste mundo é capaz de lhe dar. Nem se você trabalhar 24 horas por dia, você será capaz de conquistar e usufruir. Se você for capaz de suportar, ter maturidade para entender que Deus está trabalhando. Há uma canção que fala, que Deus não rejeita a oração, e quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Você não precisa de ver, você precisa de crer. É por isso que nós temos aqui uma escola da fé. É para te fortalecer em fé, é para te falar, vamos caminhar um pouco mais, aguente um pouco mais. Deus está fazendo, aleluia. Entregar a vida a Jesus é um ato de coragem. Entregar o controle da sua vida a Cristo é um ato de coragem. Permanecer fiel ao Senhor diante de todas as propostas e prazeres do mundo é um super ato de coragem. E olha, se você tiver essa coragem, e se você entender que essa é uma decisão importante, ela precisa ser tomada já, agora, você vai alcançar grandes recompensas. Aleluia. Todos os personagens da palavra de Deus, eles tiveram que se render corajosamente a Cristo, e eles então se lançaram nesses braços de amor, e nos momentos mais difíceis da vida, eles foram amparados pela destra fiel do Senhor. Aleluia. Vamos em frente. Para abrir a janela de Deus para decisões corajosas, tenha as seguintes atitudes. Terceira, caminhe debaixo da bênção, proteção e direção da sua cobertura espiritual. Olha só. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Josué 14, 13. Lembra? Lá no ponto passado, eu falei desse diálogo de Calebe com Josué, e é exatamente esse versículo na sequência. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Mas Hebrom aqui, irmãos, Hebrom aqui era uma terra a ser conquistada. Ele não deu aqui, toma esse pedaço de terra aqui, já está pronto, é seu. É seu, mas você vai ter que lutar para conquistá-la. Está aqui no mapa. Está aqui, olha, separado para você. Agora você vai lá e derrota os inimigos. Há pessoas que estão tão cansadas que chegam diante de Deus e falam assim: Senhor, eu não aguento mais. Como é que Deus pode te dar uma terra para você conquistar, sendo que você não está aguentando dar nem mais um passo? Você precisa experimentar, dizer como Calebe disse, com a mesma força que eu estava quando eu recebi a promessa, eu estou com ela agora, dá aqui a minha herança. Uau, muito bom isso, muito bom. Mas você precisa entender que no reino de Deus não existe carreira solo. Ninguém aqui é o Rambo. Só nos filmes de ação, nos filmes policiais, é que você vai encontrar um personagem que ele vai sozinho conquistando as coisas. No reino de Deus não há espaço para carreira solo. E você então precisa aprender a caminhar junto. Você precisa acreditar no poder do rebanho. Você precisa caminhar debaixo da bênção, da proteção e da direção de sua cobertura espiritual. Diz assim a palavra: Josué podia inspirar e empoderar Calebe com coragem, porque seu ministério foi marcado por essa capacitação concedida por Deus. Perceba que Josué andou com Moisés e ele foi abençoado. Ele caminhou debaixo da bênção, da proteção e da direção da cobertura espiritual de Moisés. Calebe andou com Josué, então ele foi abençoado.
ele foi empoderado, ele foi enviado para a terra de Hebrom. Ele estava debaixo da bênção, da proteção e da direção da sua cobertura espiritual. Josué 1,6, quando Moisés morreu e Josué então recebe a passada do bastão, né? Recebe o convite de Deus para assumir o povo. Diz assim a palavra, você conhece de cor: seja forte e seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Existe um caminho de graça para aqueles que caminham em obediência. Existe um caminho de favor para aqueles que aprenderam a caminhar juntos, a se submeter. E submeter, né, submissão é estar debaixo da mesma missão. Aqui na igreja nós somos quase uma dezena de pastores. Em breve nós teremos mais, porque nós acreditamos e nós somos uma igreja formadora de pastores. Desde 87 nós formamos pastores e enviamos pastores. Mas caminhar junto e participar e submeter a uma mesma visão e uma mesma missão são para aqueles que têm coragem. Nos dias de hoje, qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de cuidado, qualquer tipo de trato e repreensão, as pessoas rapidamente não gostam. Você com certeza conhece casos de pessoas que erraram e ao serem repreendidas e exortadas, preferiram largar, né, o convívio da família espiritual. Mas eu quero te dizer que a vida flui pela honra e o nosso destino passa pela influência dos nossos líderes espirituais. Deixa eu repetir isso para você. A vida ela flui pela honra e o nosso destino passa pela influência dos nossos líderes espirituais. Nós temos aqui um grande legado de pastores maravilhosos, né? Saudoso pastor Roberto, pastor fundador desta obra. Temos também a pastora Vivi, saudosa pastora Vivi, ganhou centenas de pessoas para Cristo. Até pouco tempo antes de partir, a pastora Vivi estava na casa do vizinho falando de Jesus. É um legado maravilhoso. E eu tenho certeza que as bênçãos que essa igreja hoje recebe e as bênçãos que essa igreja hoje colhe faz parte das orações e do discipulado que nós recebemos dos nossos líderes espirituais. Aquelas pessoas que não se submetem a ninguém, em lideranças, em coberturas, em influências humanas, dificilmente que conseguem ver, dificilmente irão se submeter também à influência dos céus daquele que não consegue ver. Há pessoas que só conseguem caminhar de maneira correta se alguém estiver vigiando. Eu quero te dizer que pastor ele não foi feito para vigiar ninguém, nem rede social, nem a vida de ninguém. Pastor não é guru espiritual de ninguém. Essa não é a função de um pastor. A função de um pastor é de conduzir o rebanho de Cristo, porque o rebanho não é nosso, o rebanho de Cristo, com alimento e águas tranquilas e água fresca em lugares tranquilos, em pastos verdejantes. Essa é a função de um pastor. Eu quero te dizer que você tem o direito de ser pastoreado. Deixa eu repetir isso. Você tem o direito de ser pastoreado. Você tem o direito de ser pastoreada. Não abra mão desse direito. Como é bom quando nós dividimos uma situação e recebemos um conselho. Eu não sou psicólogo. Nós sabemos que as terapias, a importância que elas têm, mas nada supera um aconselhamento cristão baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Jesus é a palavra. Esta palavra ela é inerrante e ela está perfeitamente alinhada com o passado, com o presente e com o futuro. Vai ser um prazer caminhar com você. Vai ser um prazer orar com você e por você. Vai ser um prazer proteger você, se você entender o poder da cobertura espiritual. Diz assim, Ben Webster, ele diz assim: descansar na verdade de que Deus
o chamou para ser filho, irá desligar a pressão de se autoafirmar. Quando nós entendemos que nós somos todos ovelhas e rebanho do Senhor, quando você aprende a descansar nas palavras do Senhor, quando você entende o que é uma filiação espiritual, a gente fala muito de família espiritual, né? Que nós somos uma igreja família, muito mais que uma igreja, nós somos uma família, nós somos um lugar para se frequentar, é muito pouco. Aqui é uma família para você pertencer, encontre aqui o seu lugar. Quando você entende a importância dessa filiação espiritual, você pode desligar a pressão da autoafirmação. Você não precisa se autoafirmar em nada. Cristo é suficiente. Aleluia. Para abrir a janela de Deus para as decisões corajosas, tenha as seguintes atitudes, e nós vamos para o ponto 4 e último ponto. Desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem em cada estação da vida. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Nós lemos Josué 14, 13 a 15. Alguém sabe aí o que era um Enaquim ou um Anaquim? Um Enaquim ou um Anaquim era uma referência a poderosos guerreiros e a gigantes. Então, a terra de Hebrom, a terra que Caleb possuiu, os inimigos que Caleb encontrou naquela terra, haviam gigantes morando lá, os descendentes de Anaquim. Mas Caleb estava preparado para essa batalha. Ele lutou, conquistou com coragem e desfrutou dessas bênçãos. Eu quero te dizer que há bênçãos preparadas para a sua decisão de coragem. Existem bênçãos preparadas para a sua decisão de coragem. Hoje você vai tomar uma decisão de coragem. A Escola da Fé é um lugar para você tomar decisões. Amém? Aqui é um lugar para você ser confrontado. Aqui é um lugar para você ser municiado, treinado, enviado, orientado para tomar decisões importantes. Eu quero que você descanse na palavra de 1 Coríntios 2, 9 e 10, que diz assim: todavia, como está escrito, nem olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Existem bênçãos que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São bênçãos maravilhosas e extraordinárias. Talvez você esteja achando que a maior bênção que você pode ganhar hoje é a bênção de um emprego. Uau, eu creio também que é. Talvez de uma casa própria, um companheiro, uma companheira, ou alguma situação, uma resposta. Mas a maior bênção que Deus tem para você, você não é capaz de imaginar. A bênção da salvação, ela é muito mais do que te livrar do fogo eterno. A bênção da salvação é muito mais do que te livrar da morte e do pecado. A bênção da salvação é você ter Cristo como herança. O povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel achava que a herança deles eram exatamente as divisões da terra de Canaã. Nós precisamos de entender como o Israel de Deus, agora não mais a nação terrena, mas a nação celestial de Deus. Nós precisamos de entender que Ele é a nossa herança.
E olha, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o mais que suficiente. Ele é o grande El Shaddai. Ele está fazendo. Acredite, o Senhor está fazendo. Você irá desfrutar das bênçãos preparadas para aqueles que decidirem agir com o coração em cada estação da vida. Talvez no passado você aceitou Jesus e você caminhou bem, mas por algum momento, ou por uma parte da vida, ou neste momento você está se sentindo cansado para caminhar. Eu quero convidar você a ficar de pé, a respirar fundo, a encher o seu coração de ânimo, de entusiasmo, de esperança e de fé, e declarar comigo este versículo que vai aparecer aí na sua tela, Salmo 27:14, que diz assim: espere no Senhor e seja forte, coragem, espere, pois, no Senhor. Vamos lá? Você pode repetir comigo? 3, 2, 1. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere, pois, no Senhor. Espere no Senhor e eu tenho certeza que você jamais será decepcionado. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Uma palavra, Deus, tão maravilhosa para o fechamento dessa série de mensagens. Ó Pai, janelas de Deus para uma nova visão. Nós cremos que este é o ano do novo. Ó Pai, uma nova visão, um novo céu está, ó Pai, um novo horizonte, uma nova perspectiva está, ó Deus, se descortinando diante de nós. Ó Pai, e nós te pedimos, ó Pai, nos dê uma visão, não uma visão natural, apurada. Ó Pai, não uma visão, ó Deus, ó Pai, audaciosa, humana. Ó Pai, não uma visão, ó Pai, Senhor, simplesmente, ó Pai, ó Deus, não apenas uma visão, ó Pai, corajosa, natural, mas nós te pedimos, ó Deus, uma visão espiritual. Ó Deus, uma visão que está alinhada com a Tua palavra. Ó Pai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem um coração recebeu a revelação daquilo que está no seu coração. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, uma revelação, ó Deus, ó Pai, daquilo que está além da nossa possibilidade, ó Pai, do nosso intelecto, ó Pai, Senhor, da nossa perspicácia, ó Pai, mas aquilo que está dentro do seu coração. Nós declaramos que hoje, no final dessa mensagem, nós vamos tomar decisões, vamos enumerar decisões e vamos caminhar firme nessas decisões. Que cada um seja direcionado, ó Pai, que cada um, Senhor, ó Deus, receba, ó Pai, uma direção divina para cada coisa da vida. Ó Pai, e aquele, ó Deus, que abandonar pecado, aquele que abandonar vício, meu Deus, aquele, ó Deus, que abandonar, ó Deus, coisas em prol do Senhor, meu Pai, que receba, Senhor, ó Deus, dupla honra, meu Deus, que receba, Senhor, ó Deus, ó Pai, bênçãos exponenciais do céu, ó Pai, Senhor, um galardão, vindas, ó Pai, Senhor, das Tuas boas mãos, ó Pai, Senhor, como recompensa, ó Pai, Senhor, de uma decisão acertada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Olha, chegamos ao final dessa série, mas eu quero te convidar, porque quarta-feira que vem tem vídeo novo aqui no canal, palmas. Quarta-feira que vem tem vídeo novo e o pastor Rodrigo chega com tudo, trazendo uma mensagem poderosa sobre uma série construindo juntamente com o Espírito Santo, construindo o futuro juntamente com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a lugares altos, tá bom? Abra a janela, veja aí um novo horizonte sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, muito obrigado.